Eita, irmãos, estamos chegando no final da jornada de nossas exposições na carta de Paulo aos Romanos. Já chegamos agora no capítulo 15. Louvado seja Deus por isso. Deus é bom, amém? Todos encontraram Romanos, capítulo 15, amém? Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Porquanto cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que contundentemente a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorificassem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isto eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão, e o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém. Vamos orar mais uma vez. Santo e querido Deus, muito, muito obrigado pela leitura da Tua Palavra. Muito obrigado por esse momento tão maravilhoso em que o Senhor fala conosco. Nós nessa hora clamamos pela Tua misericórdia, em especial sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos, para que a mensagem do Senhor ela seja viva e eficaz em nosso ser. Que haja tremor, que haja temor em nossos corações diante da presença santa do Senhor. Mais uma vez, humilha a altivez de espírito e a soberba humana, e usa esse miserável pecador como instrumento do Senhor para ministrar a palavra do Senhor. Perdoa nossos pecados. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus, irmãos. Irmãos, dando continuidade à sequência de mensagem na carta aos Romanos, nós estamos aqui no capítulo 15, praticamente encerrando uma sessão que começou a partir do capítulo 13, né? E que Paulo, ele busca formar uma unidade forte na igreja em Roma, consolidar uma unidade naquela igreja, entre uma igreja formada por pessoas de diferentes etnias, de diferentes classes sociais,
de diferentes raças, de diferentes cosmovisões, em uma época muito difícil, em uma época muito complicada, né? Paulo está escrevendo a uma igreja que não foi implantada por ele, em uma igreja que ainda não conhecia o apóstolo Paulo. Paulo escreve essa carta no intuito de apresentar-se a esta igreja, de apresentar o Evangelho de Cristo e de apresentar a essa igreja a missão dada por Deus. E ele tem como propósito consolidar isso e assim conseguir o apoio desta igreja para ingressar em uma quarta viagem missionária. E nessa sessão que começa no capítulo 13, vai pelo 14, agora nós estamos chegando no 15, Paulo, ele busca construir uma harmonia na igreja, uma unidade na igreja. E o apelo do apóstolo é um apelo tão forte, e ele usa como ferramenta principal para esse apelo o amor. O amor é a principal ferramenta de Paulo na busca pela unidade na igreja, na busca pela tolerância na igreja, na busca pelo amor verdadeiro de uns para com os outros. Paulo está tratando aqui de uma igreja que tinham crentes maduros na fé e crentes imaturos na fé, crentes fortes e crentes fracos. Necessariamente, ao lermos essa carta, nós somos levados, na verdade, a trazer uma concepção de que os fortes na fé seriam os gentios e os fracos na fé seriam os judeus. Mas na realidade, Paulo não apresenta isso nessa colocação, nessa sua exposição. Tanto havia fracos do lado gentil, como do lado judeu. E tanto existia fortes do lado judeu, como do lado gentil. E uma prova disso, irmãos, é o que nós observamos que agora, no capítulo 15, a partir do primeiro versículo, Paulo está se referindo a ele mesmo também como um crente forte. Paulo começa a finalizar essa sessão aqui no capítulo 15, ele começa com uma exortação aos crentes fortes. Observem aí. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Paulo, ele se coloca como um crente forte, como um dos crentes fortes. Por que que Paulo se coloca dessa forma? Por que que Paulo se classifica como um crente forte? Vamos relembrar um pouquinho quem é o apóstolo Paulo. Judeu de judeus, circuncidado ao 8º dia, na lei, fariseu, zeloso. Paulo era um doutor da lei, um homem instruído na escola de Gamaliel. Ele era um homem que conhecia como poucos o judaísmo e suas tradições. Mas esse homem que conhecia profundamente o judaísmo e as tradições, as leis, ele é impactado pelo Evangelho, se converte no caminho a Damasco, quando Cristo vem sobre ele, lança-o ao chão, e a partir daí ele começa a entender a mensagem do Evangelho, ele começa a compreender a mensagem do Evangelho, e ele começa daí então uma nova caminhada na sua vida. Paulo tanto sabia se comportar entre os judeus conservadores, como também sabia se comportar no meio dos gentios que vinham se convertendo dentro da igreja. Paulo não se tornara
um divisor dentro da igreja, mas Paulo se tornara alguém a construir e a buscar uma unidade entre os irmãos. E é esta exortação, e é este exemplo que Paulo tenta trazer à igreja de Roma. Paulo está dizendo àqueles irmãos: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Suportar, mas nós poderíamos trazer o sentido original que nos dá a ideia de sustentar, literalmente, os mais fracos. Aqueles que se encontram em uma condição mais madura na fé, devem sustentar os mais fracos. Como assim, pastor? Como assim sustentar os mais fracos? Utilizando de nossa liberdade em Cristo com sabedoria. Paulo aqui nessas sessões, ele está tratando sobre comidas que uns comiam e outros não comiam, e sobre a guarda de dias e festas solenes, que uns guardavam e outros não guardavam. Mas na igreja, no tempo atual, nós também temos os nossos aspectos religiosos. E as pessoas que chegam na igreja, às vezes elas chegam com uma visão totalmente distorcida daquilo que é a igreja, sem realmente conhecer o que é o Evangelho. Há pessoas que passam 20, 30, 50 anos na igreja, mas estão mais preocupadas com os aspectos exteriores da fé, e ainda não entenderam que o mais importante é os aspectos interiores desta fé. É uma transformação que não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É uma transformação que começa no nosso íntimo, no nosso ser, em um relacionamento verdadeiro com Deus. Paulo dá continuidade ao assunto do capítulo 14, sustentar os fracos na fé. Ao iniciar este capítulo, o apóstolo exorta mais uma vez os fortes, agora se colocando na posição de forte na fé. Ora, Paulo era judeu de judeus, fariseu, doutor da lei, zeloso nas tradições. Nós vamos ver isso muito claramente quando ele escreve Filipenses 3, do 5 ao 6. Mas na sua conversão, entendendo que o que mata o homem não é o que sai da boca, não é o que entra pela boca, mas sim o que sai. Nós vamos ver o Senhor Jesus dando essa afirmação em Mateus 15, 18 e 19. Sustentar os fracos, buscando sempre a edificação da igreja. Nessa sustentação, nesse propósito de sustentar os fracos, todos nós, toda a igreja, ela é edificada. Quando você não se torna um motivo de escândalo para os mais fracos, você está trazendo edificação para toda a igreja. Existem muitas discussões no meio evangelístico, né? Eu posso beber? Crente pode beber? Crente pode ir à festa? Crente pode usar, a mulher pode usar calça comprida, pode ter cabelo curto. E há várias discussões dentro do meio evangelístico acerca disso. E algumas pessoas se escandalizam. O pastor pode pregar de camisa polo ou ele só tem de pregar de paletó? O crente pode ir para a praia de biquíni ou ele tem de ir de roupa social? Há vários questionamentos no meio evangelístico.
Eu posso usar brinco ou não posso usar brinco? Eu posso cortar o cabelo dessa forma ou não posso cortar? Nós somos livres em Cristo, amém? Nós somos livres em Cristo, amém? Mas eu e você temos a responsabilidade diante de Deus de usar nossa liberdade com sabedoria. Porque quando eu e você nos tornamos crentes em Jesus Cristo, nós nos tornamos servos uns dos outros. Então nós estamos aqui para servir o irmão que está do nosso lado. Nós estamos aqui para buscar a edificação, para buscar a alegria, para buscar a comunhão e a felicidade do irmão que está do nosso lado. Isso significa dizer, irmãos, que os meus desejos, as minhas vontades, as minhas convicções, elas devem ficar de lado, por amor ao meu irmão que está do meu lado, por amor ao irmão que vai se escandalizar se eu não pregar de paletó, por amor do irmão que vai se escandalizar se me ver na praia de biquíni, por amor do irmão que vai se escandalizar se me ver na festa da minha família e lá rolando um forró. Por amor a esses irmãos, eu devo me abster de algumas coisas que eu sei que eu tenho liberdade em Cristo. Hoje nós vivemos um mundo que tudo que as pessoas fazem está lá nas redes sociais, né? Pastor, esse final de semana é raro, mas o pastor Albertino, esse final de semana, teve um momentozinho de lazer, né? Com a família. Fui para a praia. Não paga para entrar lá, eu fui. Graças a Deus ainda não estão cobrando não, né? Isso, gente que está, talvez lá na frente eles cobram também. Mas eu fui lá. Aí o pastor Albertino fez o quê? Botou nas redes sociais, não é? Compartilhou o momento feliz ali com a família, né? E muita gente ali curtindo, né? Mas tinha um problema, né? O pastor Albertino estava na praia sem camisa. Eita! Escândalo grande, né, irmãos? A irmã Karina estava na praia de biquíni. Eita, escândalo grande. Mas eu compartilhei nas minhas redes sociais porque a maioria das pessoas que são meus amigos nas minhas redes sociais são pessoas maduras na fé. Tem alguns que não são tão maduros assim, né? Mas de toda forma, em algumas situações, para que você construa a unidade dentro da igreja local, ao observar que o irmão que está do seu lado, ele tem uma dificuldade de compreender a sua liberdade, por amor, você deve abrir mão dessa liberdade para buscar a unidade e a edificação de todo o corpo de Cristo. Porque aquilo que nós, pela liberdade, venhamos a realizar, se isso de alguma forma escandalizar o irmão que está do nosso lado, automaticamente isso se torna pecado. Entenda que o pastor Albertino não está pregando a favor do legalismo e nem a favor do liberalismo. O pastor Albertino está pregando a favor do equilíbrio que as Escrituras nos apresentam, de como eu e você, como igreja, devemos nos comportar dentro desta igreja chamada Corpo de Cristo, buscando sempre a unidade e a edificação deste mesmo corpo. Em alguns momentos, abrindo mão de nossa liberdade, quando necessário isso for. E é isso que o apóstolo Paulo está tratando. Veja que ele continua:
Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Então, se o fato de eu estar em uma comunidade, de repente eu saio aqui do Pirangis e eu vou morar em um local e não tem igreja batista de jeito nenhum. Vai ter lá uma igreja que os irmãos são extremamente conservadores, mas é uma igreja bíblica, é uma igreja que prega a palavra. Mas se eu chegar lá, se eu sou mulher e chegar lá de calça comprida, vai escandalizar os irmãos. Então eu já sei que eu tenho que ir de saia. Se eu sou homem, se eu sou pregador, ou se eu sou membro e eu vejo que os homens daquela igreja eles vão todos de paletó, se eu for diferente vai escandalizar os irmãos, então eu vou. Eu sei que essas coisas não fazem diferença nenhuma para a salvação, não acrescentam e nem diminuem nada, mas por amor, em algumas situações, para fortalecer a unidade, para sustentar literalmente os fracos, você que é forte deve deixar de lado um pouco as suas convicções e a sua liberdade. Nós vamos ver que Paulo muitas vezes em suas cartas ele vai ser muito explícito ao dizer que ele é escravo de Cristo. Escravo. Ele não usa nem o termo servo, ele usa o termo escravo. É alguém que não tem direitos a respeito do seu Senhor, é alguém que tem que obedecer, não há outra alternativa senão obedecer aquilo que o seu Senhor ordena. E às vezes, irmãos, nós temos que nos tornar também escravos, não só de Cristo, mas escravos uns dos outros, buscando sempre a edificação da igreja. O apelo de Paulo é um apelo pela edificação da igreja, pela harmonia da igreja, pela multiplicação do amor da igreja, para que não haja divisões na igreja, contendas na igreja, para que realmente as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja. A igreja local tem de ser um ambiente de harmonia, em que todos que estão fazendo parte deste local devem ter na sua mente o mesmo entendimento, o mesmo propósito em relação ao Evangelho de Cristo, em relação à igreja de Cristo, em relação ao serviço na obra de Deus. Verso 3 ao 6, o apóstolo vai dizer o seguinte: porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Jesus, quando veio a esse mundo, ele não buscou satisfazer as suas vontades, ele buscou primeiro cumprir a vontade do Pai. Ele se colocou numa posição de servo. Nós podemos ver isso claramente em João capítulo 13, no episódio em que Jesus lava os pés dos seus discípulos. Jesus, o Cristo, ele se coloca numa posição de servo, ele se coloca a serviço da igreja. Então, semelhantemente a ele, eu e você, nós devemos nos colocar desta mesma forma que Cristo se colocou. Paulo está apelando ao exemplo de Cristo para fortalecer a sua argumentação. Você deve buscar servir e não ser servido pela igreja. A falta de compreensão dessa verdade traz grandes dificuldades à igreja local.
Porque todas as vezes que o pastor vai montar uma liderança na igreja local, ele tem dor de cabeça. Porque ninguém quer compromisso. As pessoas não querem nem se tornar membros da igreja, porque não querem compromisso. Porque quando você se torna membro de uma igreja local, você assume um compromisso com a igreja. E qual é o compromisso que você assume com a igreja? É o de servir o irmão que está do seu lado. É o de sustentar a fraqueza do irmão que está do seu lado. É de buscar a edificação do irmão que está do seu lado. É de chorar junto com ele, sorrir junto com ele. É de buscar soluções para os problemas junto com ele. Quando não entendemos que nós não podemos nem classificar um local desse como igreja. Pode ser qualquer outra coisa, menos igreja. Quando eu estou buscando os meus interesses, satisfazer as minhas vontades, se o pastor não pregar assim, então eu não gosto. Se o irmão do louvor não cantar aquele hino, se o irmão não apertar a minha mão, então, se o pastor não me dá aquela oportunidade, então, se o pastor não me deixar cantar os hinos que eu quero cantar, então, o que é que você está buscando na igreja? Você está buscando satisfazer a vontade de quem? A sua ou a de Deus? Você está buscando o quê? Ser servido pela igreja, ou você está buscando seguir o exemplo de Jesus e servir a igreja? Assim como Cristo servir aos irmãos, assim como o exemplo de Cristo ser um servo, e não aquele servo que é exaltado, mas o servo mais humilde. Qual é o teu propósito dentro da igreja? Paulo apela ao exemplo de Cristo, que sendo Deus, fez cair sobre si os nossos pecados, para assim nos sustentar em seu amor, para assim como Ele fez, nós devemos fazer uns com os outros, e como um só em Cristo, possamos dar glória a Deus, para sermos, irmãos, um só em Cristo, para sermos um corpo em Cristo. A palavra serviço deve estar em nosso coração. A palavra tolerância deve estar em nosso coração. A palavra sustentar deve estar em nosso coração. Os que são fortes têm o dever de sustentar os mais fracos. Os que são fortes devem contribuir para a edificação dos mais fracos, e assim toda a igreja ser edificada. Versos 7 e 8: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Acolhimento é a exortação para a igreja de Roma. Maduros e imaturos devem acolher uns aos outros, pois isso é o que Cristo fez em seu ministério terreno. Quando o apóstolo classifica Jesus como ministro na circuncisão, ele está fazendo uma referência direta ao ministério terreno de Cristo.
Cristo, em seu ministério terreno, ele se esvaziou a si mesmo. Ele esconde a sua divindade por trás de sua humanidade para cumprir a missão dada por Deus. Ele assume a posição de servo para cumprir o ministério de nos sustentar, deixando cair sobre ele os nossos pecados, para que tenhamos uma religação com Deus. O que você tem suportado? Se o irmão pisar no meu calo, ele vai ver. Deixa essa irmã, ela vir falar aqui, porque ela vai ver, ela vai ouvir. O que você tem suportado por amor ao seu irmão? Quais fraquezas do seu irmão você tem suportado? O que você tem engolido de sapo por amor ao seu irmão? O que você está disposto a deixar de lado por amor ao seu irmão? Novamente levantamos a pergunta: qual o propósito seu de estar aqui na igreja? O que é que você está buscando aqui na igreja? Você está buscando ser servido ou servir aos seus irmãos? 9 ao 13, Paulo finaliza. É interessante que Paulo é um expositor bíblico tremendo. As mensagens de Paulo são recheadas da palavra de Deus, e ele finaliza essa sessão citando as Escrituras. Ele cita 2 Samuel, cita Salmos, cita Deuteronômio e finaliza citando Isaías. Olha só o que ele diz: e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com seu povo, e ainda louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos os louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos da esperança no poder do Espírito Santo. Ele apresenta que os profetas, Deus já havia feito a promessa de que dos gentios eles também levantaria um povo dele, que a promessa feita a Abraão seria estendida a todos os povos da terra, mas que diante disso agora a igreja vive uma problemática: como acolher tantos povos diferentes, tantas etnias diferentes, tantas cabeças diferentes, tantas culturas diferentes no mesmo lugar. Temos aqui um grupo hoje aproximadamente de 17 pessoas. Com certeza cada pessoa aqui tem uma forma diferente de pensar, tem uma cosmovisão de mundo diferente. E como, pelo poder do Espírito Santo, podemos acolher todas essas pessoas, de forma a construir dentro deste ambiente chamado igreja, a unidade, a harmonia, para desfrutarmos do poder que só há através da ação do Espírito Santo. Concluindo, eu queria que vocês abrissem a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 9.
do versículo 19 em diante. Diz assim: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora não esteja eu debaixo da lei, mas sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Glória a Deus. Paulo era um homem maduro na fé. Paulo era um homem cheio de sabedoria e do Espírito Santo. Ele sabia se portar dentro de cada grupo, se adaptar à realidade de cada grupo, sem escandalizar, com o propósito no seu coração de alcançá-los para a glória de Deus. Que esse seja o mesmo sentimento gerado pelo Espírito Santo no meu e no seu coração. Que possamos, assim como Jesus, assim como Paulo, nos tornar em alguns momentos fracos, para ganhar o maior número possível, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Santo e querido Deus, muito obrigado pela exposição da Tua Palavra. Muito obrigado por tudo o que foi realizado aqui nesta noite. A Tua Palavra é viva e eficaz. E tenho certeza que tanto eu como os meus irmãos vamos sair daqui nessa noite impactados pela Palavra de Deus, dispostos a ser exortados e moldados pelo Evangelho de Cristo, a ser literalmente transformados, para que a glória do Senhor seja vista em nossas vidas, e assim pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho, não só pronunciado, mas testemunhado em nossas vidas. Que o Senhor nos ajude nessa tão maravilhosa missão de pregar o Evangelho a todas as nações. Muito obrigado por tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.